vai servir como meio Berlim em 1944, e ele chegou ao Brasil aos 22 anos, em 1966, já apaixonado pela literatura brasileira, não? Aqui ele fez uma licenciatura em letras neoclássicas pela USP, e depois um doutorado em literatura brasileira na Universidade de Bochum, na Alemanha, certo? Uma espécie de lenda viva para quem se ocupa dos estudos literários no Brasil, né? Hoje ele é o professor titular de literatura alemã da USP, certo? Ele defendeu uma tese de livre docência sobre Walter Benjamin e a cultura da República de Weimar. Suas pesquisas tratam sobre a modernidade no Brasil e na Alemanha e das intersecções entre história e literatura. Entre suas obras mais conhecidas, a gente tem a Filosofia da Metrópole Moderna, que é publicada pela EDUSP em 2000, Grandesertão.br, o seu trabalho muito conhecido sobre Guimarães Rosa, acho que o autor a quem ele mais se dedicou ao longo da sua vida, subintitulado Romance de Formação do Brasil, e também ele foi o organizador da edição brasileira das passagens de Walter Benjamin, que, digamos, foi um mote a partir do qual nós o convidamos para fazer essa conferência. Então, mais uma vez, obrigada, professor Montenegro, por ter intermediado esse convite. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Villebolle. Bom, então, boa tarde a todos vocês. Agradecimento especial ao professor Antônio Montenegro pelo convite e à professora Marília pela apresentação e também pela preparação técnica, na qual ajudou também a Sandra. Então, como vocês sabem, o tema da minha fala é a historiografia da metrópole com categorias das passagens de Walter Benjamin. Numa primeira parte, que vai durar uns 35 minutos, eu vou dar uma introdução às passagens, relembrando a elaboração desse projeto por Benjamin e explicitando o tipo de historiografia proposto por ele. Na segunda parte, uns 20 minutos, vou mostrar como é que funciona, ou pode funcionar, o estudo de uma metrópole brasileira com categorias das passagens. No caso, estudei Belém, por quê? Porque no auge do período da borracha, a classe dominante local pretendia transformar aquela cidade em uma Paris na América. E desde já, preparem-se, por favor, para a pergunta que eu vou propor para vocês no final e que só vocês podem responder: como estudar a cidade de Recife, com categorias das passagens. Então, combinado isso, passo a falar das fases de elaboração do projeto das passagens. A obra que inspirou esse projeto de Walter Benjamin foi o livro Le Paysan de Paris, O Camponês de Paris, publicado em 1926 pelo escritor Louis Aragon. Benjamin, com a ideia de escrever um ensaio para as passagens, reuniu, de 1927 a 29, uns 400 fragmentos sobre esse tema. Depois ele interrompeu, por quê? Porque por causa da crise da República de Weimar, que acabou sendo substituída pela ditadura nazista. E Benjamin, por causa disso, teve que se exilar da Alemanha e foi morar em Paris. Lá, em 1934, recomeçou a elaboração dos materiais das passagens e até 1940, ano de sua morte, reuniu um grande arquivo composto de 4.234 fragmentos e subdividido em 36 arquivos temáticos. Um arquivo temático, por exemplo, é o Flaneur. Sobre esse projeto, ele elaborou, em 1935, um exposé intitulado Paris, capital do século XIX, retomando esse exposé depois em francês
em 1939. Aí, em 1937, o Instituto de Pesquisa Social, que tinha emigrado para Nova York, e foi dirigido por Max Horkheimer, ao lado dele, Theodor Adorno, solicitou a Benjamin um trabalho sobre Baudelaire. Ele passou, então, a redigir o que ele considerou como livro modelo das passagens, o título Charles Baudelaire, um poeta lírico no auge do capitalismo. Por causa da censura por parte de Adorno, esse livro modelo não foi acabado. No penúltimo ano de sua vida, em 1939, Benjamin redigiu ainda o artigo sobre alguns temas em Baudelaire, que foi a única parte das passagens que ele viu publicado em vida, e depois, em 1940, as chamadas teses sobre o conceito de história. Então, o que ficou, sobretudo, das passagens é esse grande arquivo de mais de 4.000 fragmentos, e, na minha opinião, em vez de a gente lamentar o caráter inacabado do livro das passagens, a gente deveria valorizar o legado desse arquivo, porque, além de ser imenso, detalhado, ele é móvel e dinâmico e pode nos estimular para participar como um dispositivo para usá-lo para novas pesquisas. E esta aqui é a minha proposta. Antes disso ainda, uma breve informação sobre o livro não concluído, o livro modelo Charles Baudelaire, que está disponível em tradução brasileira desde 1989. Então, por causa da referida censura, Benjamin não chegou a escrever o capítulo 1º, inicial, e o 3, final, que seriam sobre Baudelaire como alegorista. Baudelaire, como Benjamin esclarece, se propôs demolir a fachada harmoniosa do mundo que o cercava, e o capítulo 3, o final, tinha como tema a mercadoria como objeto poético, em que Benjamin mostra que a função do poeta na sociedade moderna mudou. Ele perdeu a aura e é obrigado a se expor no mercado. Então, vamos lançar um olhar sobre essa parte do meio, esse capítulo do meio, que chegou a ser escrito a Paris do Segundo Império, em Baudelaire. O próprio título evidencia o método de Benjamin. Ele não estuda a literatura pela literatura, como fazem tantos estudiosos, nem Baudelaire por Baudelaire, mas a obra desse poeta exemplar é um meio de percepção da metrópole moderna. São 3 subcapítulos: a Boême, que é o meio onde viviam os literatos, e Benjamin, então, caracteriza as atividades deles. O segundo capítulo, o subcapítulo, chama-se O Flaneur, em que o autor trata do mercado literário e das representações da metrópole na literatura. E o último subcapítulo, A Modernidade, dá, então, um retrato dessa época, tendo como protagonista a multidão, e numa frase, então, a modernidade pode ser caracterizada pelo fato de o mundo não ter sabido corresponder, ou melhor, responder às novas possibilidades técnicas com uma nova ordem social. Então, esse continua um desafio em aberto. Precisamos valorizar também os 2 exposés, que são quase iguais, porque esses exposés apresentam temas historiográficos mais abrangentes que o livro modelo. Podemos identificar 7 tipos de historiografia. Aquele exposé de 10 páginas tem, aproximadamente 10 páginas, tem 6 segmentos. No primeiro, Fourier, ou as passagens, podemos destacar, então, um representante do pensamento social, nós vamos tratar de Fourier, e um exemplo da
história topográfica, passagens. No segundo, da guerra e os panoramas, nós podemos ver uma historiografia que se pratica através da mídia. Granville, ou as exposições universais, mostra a importância da história econômica. Louis Philippe, o rei burguês, o anterior, novo exemplo de história topográfica, focalizando a morada burguesa. Quinto e penúltimo, Baudelaire, ou As Ruas de Paris. Então, mais um exemplo da história topográfica. Além disso, o enfoque no autor modelo e um exemplo, então, do estudo da história através da literatura. E, por último, Haussmann, o prefeito de Paris, ou As Barricadas, exemplo da história política e social. A esses 7 tipos de historiografia, eu acrescento aqui mais 3 tipos, que é a teoria, a concepção da história por parte de Benjamin, a história da técnica e a história da cultura. Então, o grande arquivo, como eu disse, é composto de mais de 4.000 fragmentos, subdividido em 36 cadernos temáticos. Eu, então, reuni em vários desses tipos de historiografia, em todos esses 10 tipos de historiografia, vários cadernos temáticos, e vocês podem ler essas centenas e centenas de páginas na edição brasileira que eu organizei. A primeira edição saiu pela UFMG em 2006 e em 2018 foi publicada também pela UFMG a segunda edição, dessa vez em 3 volumes. Então, a minha proposta aqui é apresentar uma subdivisão didática daqueles 36 cadernos temáticos em 10 tipos de historiografia. Eu experimentei o funcionamento deles na prática, como vocês vão ver na segunda parte, quando apresentarei a minha pesquisa de campo sobre Belém. Então, vamos ao primeiro tipo de historiografia e o mais abrangente, que é a concepção ou teoria da história segundo Benjamin, que se baseia, então, em vários cadernos temáticos. Eu realcei aqui, sobretudo, o caderno N, Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, o caderno O Colecionador e 2 cadernos que tratam da análise dos sonhos coletivos. O do Flaneur, que também pertence a esse grupo, eu vou tratar na segunda parte, ao falar de Belém. Então, o que caracteriza a concepção da história por Benjamin? É uma terminologia sui generis, ele usa conceitos-chave como imagens dialéticas, mônadas, e também a ideia teológica de salvação. Sua historiografia não é, diferentemente da convencional, não é uma apresentação sequencial de épocas. Ela é focada na pergunta sobre o sentido e objetivo final da história. Ele procura salvar, novamente esse conceito de salvação, os fenômenos da tradição dos vencedores em prol dos vencidos. Então, aí, um elemento importante em Benjamin é a sua crítica do conceito de progresso. A relação entre o ocorrido e o agora, segundo ele, não é uma progressão, mas ela é didática, é uma imagem que salta. Então, nesse sentido, a sua historiografia é constituída de imagens e de citações. Escrever a história significa para ele citar a história, como um réu que é citado diante do tribunal. O objetivo histórico é arrancado do seu contexto, é processado à luz de, novo conceito dele, do agora, da cognoscibilidade. E a tarefa do historiador, segundo Benjamin, é
a de um intérprete dos sonhos coletivos que expressam mitologias ou ideologias. Nós vamos ver exemplos práticos disso. Ele propõe, então, revelar as imagens oníricas como dialéticas e tudo isso à luz do tempo do agora. Dissolver a mitologia ou ideologia no espaço da história. Além disso, a sua concepção da história dá um primado ao concreto. Escrever a história significa, para ele, dar as datas à sua fisionomia. Essa historiografia cria uma nova relação entre presente e passado. Então, Benjamin se propõe reconhecer nas formas do século XIX, que ele estuda, as formas de hoje, ou seja, a experiência histórica de sua geração. Isso significava, sobretudo, entender o desmonte da República de Weimar pela ditadura nazista. E aí teve uma participação importante a atuação e o ideário político, as opções políticas da classe média. É esse ideário que Benjamin estuda na Paris do Segundo Império. Então, essa historiografia, como já disse, é baseada em mônadas, na arte de citar e na montagem, e a aplicação concreta, com Baudelaire como mônada, como caso exemplar, é o livro modelo sobre esse poeta. Podemos ainda mencionar, ao lado desse trabalho historiador, o do colecionador, que é um fisiognomonista do mundo das coisas. Como diz Benjamin, o colecionador manuseia os objetos de sua vitrine, se inspirando por eles, olhando através deles para o longe como um mago. Os objetos formam para o colecionador uma enciclopédia mágica. O segundo tipo de historiografia é a história topográfica. Desses aí tem ao todo 6 arquivos temáticos, deles vou focalizar 3 aqui. Em primeiro lugar, as passagens, que dão o título ao projeto. As passagens, segundo um guia de Paris, de 1852, são uma recente invenção do luxo industrial. São galerias cobertas de vidro e com paredes revestidas de mármore, atravessando quarteirões inteiros, cujos proprietários se uniram para esse tipo de especulação. Em ambos os lados dessas galerias alinham-se as lojas mais elegantes, de modo que uma tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura, onde o comprador encontrará tudo que precisar. Então, as passagens são os lugares emblemáticos do comércio moderno. Isso inclusive, reverbera no mundo de hoje, onde tem, por parte de tantos, um desejo de abrir o comércio. Então, as passagens são paisagens, arquipaisagens do consumo, templos do capital mercantil, e a partir das passagens desenvolveram-se os grands magasins, ou seja, as lojas de departamento e os shopping centers. Como mostra o poder de sedução das vitrines, a arte se colocou a serviço do comércio. Podemos ainda dar um olhar nessa história topográfica ao arquivo Espelhos, porque eles expressam Paris como cidade dos espelhos. As paredes espelhadas das passagens lembram as paredes espelhadas dos palacetes do feudalismo, e o público, então, adorava se olhar nos imensos espelhos dos cafés no boulevard. E aí, um terceiro arquivo temático, os tipos de iluminação, que mostram Paris como a cidade-luz. A técnica da iluminação, primeiro óleo, depois gás,
E, finalmente, eletricidade transformou a fisionomia das cidades e a percepção e o comportamento dos habitantes. Como disse um escritor da época, as noites reluzentes são mais alegres que os dias debaixo do sol. Outro tipo importante de historiografia trata da história econômica, que é o título de um caderno onde também aparece a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi criada como uma das principais instituições do capitalismo. Então, as ações das sociedades anônimas negociadas na Bolsa representavam capitais imensos, e isso era necessário para financiar, a partir de 1838, o projeto da rede de ferrovias na França. O desejo de enriquecer rapidamente levou para a Bolsa também a pequena burguesia e surgiu, então, a figura do especulador. A partir de 1830, como observa Marx, o Estado passou a ser a expressão do poder e dos interesses da burguesia. E sob o ministro Guizot, vejam bem aqui essa observação, a corrupção tornou-se um sistema de governo. Estamos falando do século XIX. Dessa história econômica fazem parte também as exposições universais, inauguradas nas duas metrópoles, principais metrópoles do mundo, em Londres, 1851, e em Paris, em 1855. Essas exposições simbolizam a era industrial e o mercado mundial, dominado por países europeus. É significativo que o manifesto que Victor Hugo lançou foi dirigido aos povos da Europa, não aos povos do mundo. E nessas exposições destacaram-se edificações grandiosas, como o Palácio do Cristal, em Londres, e a Torre Eiffel, em Paris, inaugurada na exposição de 1889. Ali, então, se ostentou o domínio da nova tecnologia e dos novos materiais, vidro e aço. Era uma encenação estética da mercadoria. E as massas, então, foram seduzidas pelo reclame e treinadas para sentirem empatia com as mercadorias. Os trabalhadores, por sua vez, responderam na Exposição de Londres de 1862 com a criação da primeira Associação Internacional de Operários. Um quarto tipo de historiografia é a história da técnica, onde se destacam as construções em ferro, os novos materiais, né, ferro e aço, que revolucionaram a construção. Então, o símbolo da Revolução Industrial, como vocês sabem, foi a ferrovia, e o ferro foi também o material usado na construção das passagens, e o maior símbolo da construção em ferro, com a utilização de 12.000 peças de metal, foi a Torre Eiffel, que foi também a primeira manifestação do princípio de montagem, e o próprio Walter Benjamin usa a montagem quanto à construção do seu projeto das passagens. E da história da técnica faz parte ainda o caderno temático École Polytechnique, onde se formou, então, a nova elite tecnológica e onde surgiu a figura do engenheiro. Os alunos da École participaram dos movimentos sociais de 1830 até 1871, até a Comuna, e um professor da École, Saint-Simon, nós vamos ver isso logo mais, foi o propagador de uma utopia tecnológica e social. Quinto tipo de historiografia, a história política e social, onde está, em primeiro lugar, o caderno Haussmannização, luta de barricadas.
O barão de Haussmann, ou Haussmann, foi prefeito de Paris de 1852 a 1870 e se destacou entrou para a história como idealizador e administrador de uma radical modernização urbanística. O projeto era embelezar a capital do Império. A haussmannização mostra muito bem a interligação entre o político e o estético. Esse modelo repercutiu no mundo inteiro, inclusive em várias cidades brasileiras, como Belém. É uma obra controversa. Benjamin reúne depoimentos pró e contra. O chamado embelezamento estratégico significa o seguinte: as avenidas eram tão largas para dificultar também a construção de barricadas por parte dos insurgentes. Essas obras vieram acompanhadas de uma grande especulação imobiliária, né? Um grande número de enriquecimentos fraudulentos, e Haussmann se autodenominou como artista demolidor. Então, com a sua criação de áreas verdes no centro da cidade e os projetos de saneamento, ele demoliu bairros inteiros. Aconteceu, então, o seguinte: na região central de Paris, os aluguéis subiram muito e os operários foram obrigados a deixar o centro e a morar na periferia. Então, aí surge também a criação das periferias. Dessa história política e social faz parte também o caderno Movimento Social. A nossa sociedade moderna se formou a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Nasceram, então, o vocabulário, os conceitos com os quais pensamos a sociedade moderna, conceitos como sociedade de classe, consciência de classes, luta de classes, etc. E é importante, então, a gente observar como os diversos atores sociais denominam a si mesmos e como veem os outros atores sociais. Com a questão operária, surgem os problemas da pobreza e da miséria social. Nós vamos ver detalhes sobre isso em três teóricos da sociedade utopistas: Fourier, Saint-Simon e Karl Marx. A insurreição dos operários textis na cidade de Lyon, em 1834, foi, como observou um contemporâneo, uma guerra dos pobres contra os ricos. E também, na cidade de Paris, a oposição entre Paris, zona leste, e Paris, zona oeste, essa polarização era simbólica para marcar dois campos inimigos. Esse arquivo Movimento Social fornece muitas informações básicas sobre a era das revoluções, que se estende, então, de 1789 até 1871, quando surgiu a Comuna. Vamos, então, ao pensamento social e às utopias sociais. Três nomes, então, em primeiro lugar, Henri Saint-Simon, professor, como já disse, da École Polytechnique. A questão geral para ele era como relacionar a nova tecnologia com uma nova ordem social. Então, as ferrovias, como ele observa, exigiam grandes capitais, foram criadas as sociedades anônimas e, juntamente com elas, fundados os bancos modernos. O saint-simonismo é um movimento de utopia social com componentes místico-religiosos, que encobriram interesses concretos, e aí houve uma minimização das diferenças entre as classes. A ideologia era do progresso, era uma postura antidemocrática, mas essa postura e a aliança com o grande capital foi mascarada com belas palavras, como a palavra
fraternidade. Os saint-simonianos podem ser considerados como precursores dos tecnocratas modernos. Um outro utopista é Charles Fourier, filho de comerciantes falidos, enquanto, então, Saint-Simon se orientou pela ordem capitalista, Fourier recusou essa ordem em nome da pequena burguesia. Ele propôs uma sociedade que proporcionaria igualdade, justiça e felicidade para todos, fundamentada nos princípios da harmonia universal e nas aptidões inatas de cada um. Essa sociedade seria organizada em falancérios. Então, um falancério reuniu 1.620 pessoas, que eram, então, casais, né, com 810 caracteres, e cada um desses caracteres resumia um tipo de aptidão humana. Todos os habitantes do falancério desempenhariam tarefas em proveito da comunidade. As riquezas seriam repartidas segundo a quantidade e qualidade da contribuição de cada um, superando as desarmonias do capitalismo. A educação, segundo Fourier, seria coletiva. O homem é concebido radicalmente como um ser social e ao comércio imoral e à moral idealista, Fourier opôs o que ele chama hedonismo materialista. A terceira figura, e a mais conhecida, é Karl Marx, então, o principal teórico e crítico do sistema capitalista. Dentro das relações humanas em geral, ele pesquisou as relações de trabalho, e Benjamin apresenta ou retoma algumas ideias básicas para o entendimento da teoria marxista. Assim, as críticas à organização e às relações de trabalho na sociedade capitalista, que é um sistema baseado na exploração do homem pelo homem. O mais trabalho que o operário deve realizar é a fonte de lucro do capitalista. O operário produz o capital, e o capital, por sua vez, o produz, mas o produz como um ser desumanizado, alienado. E, além desses conceitos, mais-valia, mais trabalho, alienação, Marx usa também, como já vimos, o fetichismo da mercadoria, né? As exposições universais eram lugares de peregrinação para o fetiche da mercadoria. Há uma diferença marcante, em termos de método, de Benjamin com relação à historiografia marxista. Marx considera a infraestrutura material como determinando, de forma causal, a superestrutura. Já Benjamin formula de outra maneira essa relação. Segundo ele, as condições econômicas encontram na superestrutura a sua expressão, ou seja, Benjamin realça na história política e econômica o componente estético. Então, nós vamos para o sétimo tipo de historiografia, que podemos chamar de história da cultura com elementos da antropologia. Desses elementos faz parte a moda. A modernidade foi redefinida por Baudelaire como época marcada pela moda. A moda é um elemento chave da história social e da história geral. As modas, como deixa claro Benjamin, são sempre modas de classes, expressão da distinção de classes. A moda requer mudanças contínuas. A camada superior abandona uma moda quando ela é assimilada pelos de baixo. Então, nessa visão do alto, os pobres não têm moda, nem história. Tem certas modas que se tornaram marcas de época. Assim, segundo um contemporâneo, o imperialismo se estendeu e se inflava como uma crinolina, aquelas saias
volumosas, usadas pelas mulheres da alta sociedade, e, como disse o mesmo cronista, Fischer, a crinolina era um símbolo da mentira e da desfaçatez do Segundo Império. Entre os contemporâneos de Benjamin, ele cita dois críticos, Brecht, que diz que a moda faz de conta que a mudança, na verdade, a estagnação. E ele cita também Kafka, que mostra que o moderno é o sempre novo e, ao mesmo tempo, o sempre igual. Um segundo arquivo temático que mostra essa história da cultura é o tédio. Então, como vocês veem, aqui Benjamin escolheu uma sensação como categoria para a historiografia. Ele, então, cita várias observações de escritores do século XIX, o tédio como a infernal rotina do sempre igual nas fábricas, o tédio nos salões, o tédio associado ao tempo atmosférico cinzento em Paris. E Baudelaire, então, é realçado como o primeiro poeta lírico do mau tempo. Na luta contra o tédio, Baudelaire mobiliza, recorre à figura do dandy e às atitudes do dandismo. Naqueles anos, 1840, o tédio começou a ser visto como uma epidemia. Então, como estamos numa fase de pandemia, eu acho que vale a pena citando aquela anedota na qual aparece o famoso comediante de bureau. Talvez possa ajudar na situação atual. Então, eu cito. Certa feita, um grande neurologista foi procurado por um paciente que o visitava pela primeira vez. O paciente queixou-se do mal do século, a falta de vontade de viver, profundas oscilações de humor, o tédio. O médico disse, nada de grave, fez um minucioso exame e disse, então, o senhor precisa apenas repousar e fazer algo para se distrair. Olha, um conselho, uma noite dessas, vá assistir a De Bureau, né, esse famoso comediante, e o senhor logo verá a vida com outros olhos. Aí o paciente respondeu, senhor médico, eu mesmo sou de bureau. O tédio aparece também, é uma parte integrante da concepção da história, tanto do anarquista Blanqui, quanto do filósofo Friedrich Nietzsche, e a eles Benjamin opõe uma concepção dialética do tempo histórico ao enfatizar a mutabilidade do mundo através do homem. E também não posso deixar de mencionar, como elemento dessa história da cultura, o caderno Prostituição Jogo, onde aparece o erotismo como mercadoria. Então, aí há várias citações nos fragmentos das passagens, por exemplo, sobre as Lorettes, as prostitutas de Montmartre, que são vistas não como mulheres, mas como noites. Outro autor realça a excitação provocada pela maquiagem e o frufru dos vestidos. Era o império das cortesãs. Quanto às mulheres e às filhas de operários que se prostituíram, aquela hora, aquele tempo deles era chamada a enésima hora do trabalho. E na cidade de Paris circulavam, então, catálogos com litografias eróticas coloridas e com os endereços das prostitutas. Como vocês veem, Benjamin elevou a prostituta a personagem da historiografia. Então, eu vou agora falar brevemente das últimas 3 categorias. Uma oitava categoria das 10 é a história da mídia, ou melhor, história através da mídia, como já apareceu naquele exposé da guerra, ou os panoramas. Então, além dos panoramas,
aparece também a fotografia. Eu vou detalhar isso na parte em que eu vou tratar de Belém. O penúltimo tipo de historiografia é a história através da literatura. Benjamin cita como exemplo os autores Victor Hugo e Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, como vocês quiserem, e aí ele realça um novo método de escrever a história através da literatura, ou seja, mostrar como funciona o sistema literário, qual é a posição social e quais os papéis dos escritores e dos intelectuais na vida pública. Mostra a interação dos escritores com a nova mídia, sendo que o jornal se tornava, então, a posição literária mais importante. Ele faz referência, Benjamin, também aos regimes publicitários na época dele, dizendo que a Itália fascista, a Itália de Mussolini, era dirigida como um grande jornal. Aqui cabe observar, como complemento, que na Alemanha nazista houve um uso maciço da mídia pelo regime, tanto dos jornais, do rádio e dos filmes. Benjamin focaliza também a relação dos escritores com o público, perguntando que papel exercem os escritores. São educadores, em primeiro lugar, ou mais inclinados para os seus próprios interesses. Então, na interação da literatura com o mercado, a literatura é produzida, então, em escala industrial, como mercadoria. Benjamin registra quanto ganhavam os autores e como eles usam esse lucro. Quando ele examina a carreira política de autores de best-sellers como Lamartine, Eugène Sue e Victor Hugo, e fala também dos empresários. Alguns desses autores best-sellers eram eles próprios empresários, tendo a seu serviço dezenas de artistas e literatos anônimos que eram chamados de nègres ou escravos. E um último exemplo aqui a destacar nesse tema história através da literatura, alguns autores se colocaram a literatura a serviço do colonialismo. Assim, Alexandre Dumas, que planejou, com dinheiro público, uma expedição para a Argélia para, cito, transmitir a uns 50 mil a 60 mil franceses o gosto de colonizar. Então, tudo isso, esse tipo de historiografia, através da literatura, tem a sua expressão, como já vimos no livro modelo Inacabado sobre Baudelaire. E esse livro, então, cujo capítulo central se chama A Paris do Segundo Império, em Baudelaire, mostra, então, que o poeta e a sua obra é, para Benjamin, um meio exemplar para perceber e para a gente conhecer a fisionomia da metrópole moderna. Então, aqui termino a primeira parte da minha exposição. A segunda, fiquem tranquilos, será mais breve. Então, a segunda parte é como estudar, então, uma metrópole brasileira com categorias das passagens. No caso, então, um estudo de campo sobre Belém, que comecei em 2008, e essa descrição encontra-se de forma detalhada num livro meu que acaba de sair e que se chama Boca do Amazonas, Sociedade e Cultura em Dalcídio Jurandir. Daqueles 36 cadernos temáticos das passagens, eu selecionei 20 para o meu estudo sobre Belém e retomei 9 dessas 10 categorias historiográficas que acabamos de ver, fazendo algumas adaptações
as características específicas da metrópole da Amazônia. Para realizar esse trabalho de campo, eu me inspirei na teoria da história de Benjamin, no sentido de assumir o papel de um flaneur. Então, diferentemente dos estudiosos que ficam debruçados sobre os livros, o flaneur é um apaixonado pelo saber concreto, pelo espetáculo da cidade. Ele faz do espaço urbano o seu gabinete de estudos, explorando esse território rua por rua, casa por casa. Para pesquisar, então, a cidade de Belém, assumindo o papel de um flaneur, eu usei as categorias de história da mídia citadas por Benjamin, para documentá-las em fotografias, né, é um dos cadernos das passagens, e organizar, por meio delas, panoramas de épocas da história de Belém. Panorama é um outro caderno temático. Essa organização que eu fiz é só provisoriamente linear, com fins didáticos de introduzir um forasteiro à cidade. No fim, desmontei essa história linear de acordo com a concepção de Benjamin. Então, através das minhas andanças por Belém, com a câmera na mão, eu registrei 4 panoramas, né? Lembrando ainda que no século XIX, apresentavam-se nos chamados panoramas grandes painéis pintados, sobretudo com paisagens e vistas de cidades. O dono de um desses panoramas, Daguerre, inventou em 1839 a fotografia. O primeiro dos 4 panoramas de Belém se estende da fundação da cidade em 1616 até meados do século XIX. Aí tirei fotos, então, do Forte do Castelo e da Praça Dom Pedro II, ambos localizados perto do principal ícone de Belém, o mercado do Ver-o-Peso. O segundo panorama mostra a época da borracha, com fotos da Praça da República, do Teatro da Paz e da loja de departamentos Paris, na América, que existe até hoje e que representava a Belle Époque. Terceiro panorama, a época do declínio. Aí fotografei vários prédios e ruas no bairro do Comércio com marcas de deterioração que se prolongam até hoje. E, finalmente, o quarto panorama, a moderna Belém vertical, representada, sobretudo, pelos prédios e o shopping center do bairro atualmente mais valorizado, o Marizal. Como contraponto, para expressar as contradições da modernização que começou na década de 60 1960 e se estende até os dias atuais, eu tirei fotografias da periferia de Belém, das chamadas baixadas. Ali, eu realizei, entre 2009 e 2014, com um grupo de professores e alunos de uma escola de ensino médio, adaptações de 5 romances do autor paraense Dalcídio Jurandir, que foi um pioneiro na literatura brasileira com seus retratos das favelas. Então, esses panoramas nos ajudam a conhecer agora mais detalhadamente a topografia social da cidade. E, então, eu estudei essa topografia social com base no livro de um autor local, justamente o romancista Dalcídio Jurandir, escolhendo o seu romance Belém do Grão-Pará, publicado pela primeira vez em 1960. Nesse romance, Dalcídio descreve a situação social e política em Belém
nos anos 1920, ou seja, o período subsequente ao declínio da economia da borracha, e ele mostra esse período da perspectiva microhistórica de uma família, na qual está hospedado o protagonista Alfredo, um jovem da Ilha do Marajó. O tema do romance, segundo o autor, cito, é o desastre como aconteceu à família Alcântara e à província do Pará. O romance apresenta, então, a economia econômica, especialmente o declínio da borracha, com elementos de uma história topográfica, focalizando os quatro tipos de moradias e, com isso, também de ruas e territórios sociais pelos quais circula o protagonista. Primeiro, uma casa modesta de classe média, um sobrado num bairro nobre da cidade, uma casa de operários e uma favela situada nas Baixadas. Como vocês sabem, o enfoque das moradias é uma característica do romance documental do século XIX. O principal exemplo é Balzac, cuja obra expressa o que diz Benjamin, ou seja, que a burguesia do século XIX era obcecada pela moradia. As condições de moradia da família Alcântara pioraram muito com o declínio da economia da borracha. O chefe da família, seu Virgílio, era administrador do mercado municipal, mas perdeu o seu posto e depois mal conseguiu arranjar um emprego na alfândega. Com isso, os Alcântaras tiveram que se mudar para uma modesta casa de classe média. E o desejo deles é recuperar o status social perdido. O romancista, então, acompanha o comportamento dos três membros da família, referentes ao seu estilo de morar, e descreve o que, de acordo com Benjamin, podemos chamar de configurações oníricas. É o que Benjamin estuda nas passagens no arquivo Morada dos Sonhos e também Cidade dos Sonhos. Trata-se essencialmente destes três sonhos. O da moça Emília, a filha mimada do casal, onde está hospedado Alfredo. O sonho dela é morar num bairro onde gente fina morava e ostentava. Ela consegue se mudar com os pais para esse bairro nobre, onde ela descobre um sobrado vazio, mas esse sobrado é decadente. E o sonho de Emília é desmontado no final do romance, quando o sobrado acaba desmoronando. O segundo sonho pode ser chamado como fantasmagoria política de uma senhora de classe média derrotada. Na época da borracha, a esposa de seu Virgílio, Dona Inácia, transitava nos altos círculos políticos e sociais. Mas, com a perda do posto do marido, as condições e o status da família foram rebaixados. Então, profundamente frustrada, Dona Inácia aposta numa revolta dos militares e, ao mesmo tempo, num movimento revolucionário dos operários da Baixada do Guamá. Esses movimentos, acredita ela, beneficiariam milagrosamente a família Alcântara. Então, essas fantasmagorias de Dona Inácia são apresentadas pelo romancista sob uma luz irônica. Terceiro sonho, um funcionário público sonhando com um feliz contrabando. O autor insere o retrato de uma família da alta sociedade com a qual os Alcântaras mantêm contato, a família Rodrigues, cujos integrantes eram constantes no principal clube da cidade. Por quê? Porque o pai ganhara uma fortuna numa série de felizes contrabandos.
E aí o senhor Virgílio, que sempre foi um funcionário público exemplar e honesto, acaba caindo nessa tentação e deixa se corromper para vingar o que perdeu. Quando surge na alfândega a oportunidade de participar de uns contrabandos, ele resolve correr o risco, uma vez que os seus cúmplices lhe acenam com imunidade. Ora, no final da trama, a participação de seu Virgílio na operação de contrabando é descoberta e ele perde o emprego. O estudo desse contrabando feliz, o chamado feliz, pode ser aprofundado, não vou me estender aqui, só acenar para o fragmento, pode ser aprofundado por meio de um elemento da história cultural, que Benjamin apresenta no caderno temático Jogo Prostituição. Ali, com elementos desse caderno, a ideia de um feliz contrabando pode ser assimilado ao estado de embriaguez em que vive a pessoa que tenta sua sorte no jogo de azar, que é um estado de espírito que foi descrito magistralmente por Anatole France. Então, o número do fragmento, que não tenho agora tempo para citar, é O4A. Nas passagens, então, como nós vimos, Benjamin estuda configurações oníricas, sonhos individuais e sonhos coletivos. Segundo ele, como já disse, o historiador deve agir como um intérprete dos sonhos coletivos e realizar a dissolução da mitologia no espaço da história. É o que também Dalcídio realiza no seu romance. Ele mostra, inclusive, como, isso é importante também, como cada um desses sonhos individuais, dos três Alcântaras, se desdobra numa dimensão coletiva. Explico. O desejo de Emília de morar onde gente fina morava e ostentava, ou seja, exibir esse status social, circular entre as pessoas da alta sociedade e usufruir desses contatos, é uma aspiração de muitas pessoas. Então, é um sonho coletivo. Quanto ao desejo de Dona Inácia de sair da situação de derrota política e de rebaixamento do nível de vida e de status, através de uma aposta numa fantasmagoria política que reúne ressentimento, revanchismo, oportunismo, irresponsabilidade, conspiração e violência, também não é um caso individual. Na história, já ocorreram várias manifestações desse tipo. E, finalmente, o desejo do chefe da família de superar suas frustrações através da aposta num feliz contrabando foi inspirado por um senhor da alta sociedade que costuma compactuar com o mundo do crime. Esse tipo de casos prolonga-se até hoje. Então, ao descrever esses desejos e devaneios, essas imagens oníricas dos três membros da família, o autor de Belém do Grão-Pará visa apresentar a ideologia e mitologia de uma classe social. E, com suas montagens irônicas e contrastivas, o romancista prepara o terreno para o próprio leitor também chegar a dissolver a mitologia no espaço da história. Eu vou concluir agora com uma consideração sobre mitologias de classe e utopias sociais em Dalcídio, retomando elementos da teoria da história e do pensamento social nas passagens de Benjamin. Da mitologia das classes dominante e média, representada pelas fantasmagorias que acabamos de ver, é preciso distinguir as utopias sociais
das pessoas que pertencem às classes de baixo. Como enfatiza o editor alemão das passagens, Rolf Tiedemann, é preciso separar no pensamento de Benjamin, nos momentos de história, por um lado, o elemento portador do futuro, positivo, do outro lado, o elemento retrógrado, negativo. Então, ao trabalhar com estruturas históricas de longa duração, e aqui acontece, então, o próprio romance mostra isso, uma superposição de épocas que dissolve aquela apresentação linear das épocas, que era apenas didática. Jurandir, como Benjamin, ativa a memória da história dos sofrimentos, especificamente a história de uma sociedade escravocrata. E aí, imagino que vocês próprios já, pensando em Recife, têm referências bibliográficas. Então, no final do romance, é descrita a festa religiosa do Círio do Nazaré, onde são apresentadas imagens utópicas coletivas e também possibilidades de revelar essas imagens. A vendedora de ervas Manciana, que é uma parente do protagonista Alfredo, ela segue a trasladação da estátua da Virgem e chega à Catedral da Sé. Ali, ela tem uma visão do tempo de fundação da cidade. Vou realçar os principais elementos. Manciana, então, via o tempo velho chegando. Nesse tempo velho, então, desembarcam os marujos de Portugal. Estão presentes os escravos negros. E no tempo mais próximo dela, as reclamações e os gritos de dor dos operários rebeldes da periferia. E a visão dela termina com o sono da cobra no orato debaixo da sé. Ela, Manciana, escuta esse sono da cobra. Aqui nós temos 3 tempos. Um tempo mítico, um tempo dos sofrimentos e um tempo de salvação. Então, no início, antes da chegada dos colonizadores, existia um tempo de liberdade, um tempo mítico representado pela lenda indígena da cobra grande. Para poderem iniciar a colonização, os fundadores de Belém tinham que pedir à cobra grande, que morava debaixo da cidade, permissão para poderem erguer ali a sua igreja. E ali começou, então, o tempo velho, que é o da colonização e da escravidão, e que deu origem à história dos sofrimentos, uma história cujas marcas perduram até o presente. Para superar esse tempo, Manciana, em suas preces pelos habitantes sofridos das Baixadas, professa sua fé num tempo de salvação. Dalcídio Jurandir, embora se refira com simpatia ao tempo mítico, o tempo da liberdade, não se retrai nesse tempo, mas abre uma nova perspectiva de ver a história. Tem uma simpatia sua com a Manciana, na medida em que o tempo de salvação, né, faz lembrar a dissolução das formas oníricas e míticas, que Benjamin pratica através de categorias político-teológicas. Mas tem mais um elemento, e com esse eu vou terminar. Dalcídio Jurandir tem em comum com Benjamin a confiança na mutabilidade do mundo através do homem. A principal proposta de Dalcídio é realçar, e isso ele faz em todo o seu ciclo de 10 romances, que é um romance de formação e, ao mesmo tempo, um romance social, realçar a importância decisiva da educação, isto é, o acesso dos pobres a uma educação de qualidade, para poder-se chegar a uma melhoria da vida social no Brasil. Aqui eu termino e retomo a pergunta.
que é para vocês responderem, que eu tinha anunciado no início. Como, me digam, por favor, estudar a cidade de Recife, com categorias das passagens. Muito obrigado pela sua paciência. Vili. Somos nós que agradecemos, muito obrigada. Eu passo, então, a palavra ao professor Antônio Montenegro, que vai, então, continuar a partir de agora. Obrigada. Antes de mais nada, nossos cumprimentos pela belíssima conferência, Vili. De fato, você nos trouxe uma aula de teoria e metodologia, pensando a história nas suas multiplicidades, fazendo essa leitura através do Benjamin e do romance do Auxílio, que é o tema do seu último livro também. Eu já tinha passado para os nossos colegas tanto o seu documentário, também aquele documentário muito importante. Antônio, microfonia, é muito difícil de entender. Eu acho que deve ter alguma coisa ligada por aí. Vou desligar o meu. Não, mas eu acho que é lá na casa de Antônio, ou o de Regina está ligado, ou algum celular por perto. Fechou o... Ainda está dando? Ainda agora tá? não, tá, agora resolveu. Tá. Mas voltando. Vili, então, eu já passei aos nossos colegas, aos nossos estudantes, o documentário que você nos enviou, como também o registro do seu recente livro sobre o Dalcídio, e agora que você fez uma breve exposição, mais interesse ainda em estudá-lo e aprender com a metodologia que você utilizou para construir esse percurso, estudando a literatura e, através dela, reconstruindo e relendo essa história de Belém. Para nós certamente gostaríamos de poder contar com você mais vezes, com mais aulas e mais questões a fazer. Mas eu já adianto uma primeira questão que foi encaminhada pelo professor Giovanni Cabral, que fez o curso aqui conosco, hoje é professor lá em Marabá. O professor Giovanni Cabral está nos assistindo, essa é a vantagem de trabalharmos online. Boa tarde, gente. Giovanni fez um trabalho sobre um poeta de cordel, mas ele agora, como paraense, como também cidadão de Marabá, gostaria de pedir para que, se você pudesse rapidamente retomar como você construiu esse diálogo entre as fotografias, que, na verdade, você utiliza a ideia do Benjamin de trabalhar com as fotografias como sendo panoramas, não é? E a cidade de Belém, né, utilizando como mapa dessa caminhada o romance, né, de Dalcídio. Ele gostaria de... como é que você fez essa passagem da fotografia dos tempos históricos que você registrou, dos 5 tempos históricos, né, que você registrou com as fotografias, e o romance e a literatura, né? Os 4, né? As 4, como é que você trabalhou esses 4 panoramas, né? Do século XVI, do século XVII ao século XIX, a época da borracha, a época do declínio, a moderna Belém, e aí o contraponto e a passagem que você faz, a ponte que você estabelece com o Dalcídio Jurandir. Eu sei que isso era motivo para uma outra conferência, você detalhar mais, mas um breve resumo, pelo menos para deixar em Giovanni o gosto para ir comprar seu livro
e pensar Marabá, e quem sabe você conhecer Marabá para dar um curso lá para eles também. Tá. Para responder, deixa eu pegar o livro, tá? Um momentinho. Aí, na última coisa, tem a página da direita. Se não quiser... Pronto. Então, deixa eu ver. O livro, então, é este, né? Boca do Amazonas, Sociedade e Cultura em Dalcídio Jurandir. E vou abrir aqui. Aqui, olha. Aqui tem o seguinte. Aqui tem, então, o capítulo, vou só mostrar assim, metrópole, Belém, metrópole da Amazônia, tem uma introdução em que eu tirei essas duas fotografias, uma visão da cidade, do avião, para mostrar o centro e em torno dele as baixadas, e aqui esse ícone urbano que é o mercado do ver-o-peso. Só mais 2 ou 3 fotografias. Aqui, então, o panorama tirado perto do ver-o-peso, o lugar de fundação, que é o Forte do Castelo, né? Com a catedral. Aqui, a época da borracha, então, a Praça da República, com o Teatro da Paz. Então, não vou mostrar todos, deixa eu ver. E no capítulo seguinte, eu mostro, então, as diversas moradias. Então, aqui um mapa da cidade de Belém e os 4 tipos de moradias que eu citei. A casa de classe média, sobrado num bairro nobre, casa de operários e uma favela. Então, deixa eu só ver. Aí, então, eu transitei pela cidade e fotografei, assim, porque o romance de Dalcídio segue bastante o padrão do romance documentário. Então, por exemplo, eu fotografei na avenida que ele menciona, Avenida Gentil Bittencourt, ele menciona uma avenida real, mas com um número de casa fictício. Eu tirei a fotografia de uma casa de classe média. Dá para ver bem? Tem que levantar um pouco, Vili, levanta um pouco só. Agora melhorou, distancia um pouco. Aí tá bom. Deu para ver. Deu para ver claramente. E também, deixa eu ver. Aqui também o que eu realcei no final, a importância da educação. Certo. Né? A escola onde estudou o protagonista, que é um tipo de alter ego. E aqui também um sobrado decadente. Dá para ver? Claro, tá bom. Então, foi dessa maneira que eu trabalhei. Vili, a professora Isabel Guilin, do nosso departamento e da nossa pós, que, inclusive, entre vários trabalhos, né, trabalha com cultura imaterial, fez vários trabalhos e pesquisa. Você voltando a Recife, eu acho que ela poderia ser... Ela certamente gostaria de conduzir pelo mercado de São José, onde ela fez um trabalho há algumas décadas já, né, Isabel? Possivelmente há mais de 10 anos, sobre o mercado de São José, que eu acredito que você conheceu, não? Lá no Recife. Não lembro, mas eu me lembro, sobretudo, de uma ida a Olinda, a cidade vizinha, mas o mercado de São José, não lembro agora. Bom, depois da pandemia, vamos dar uma passada por lá. A professora Isabel fez um trabalho de memória fantástico com todos os comerciantes daquele mercado. E ela pergunta aqui, ela ficou curiosa,
porque ela foi coordenadora, alguns anos, do PROF, que é esse trabalho, esse projeto de treinamento e de mestrado profissional para os professores do ensino médio. E ela foi coordenadora aqui na nossa pós, e foi a fundadora também do PROF Entre Nós, e ela ficou curiosa para saber um pouco mais de informação sobre o trabalho fotográfico com estudantes nas escolas de Belém. Sim, bom, aí foi o seguinte, os trabalhos fotográficos foram o início que eu realizei assumindo o papel de um flaneur, né, para conhecer melhor todos os cenários, inclusive os territórios, ou especialmente os diversos territórios sociais de Belém. Mas com os alunos daquela escola da periferia, alunos e professores que eu cheguei a conhecer em 2009, eu fiz adaptações teatrais daqueles 5 romances, é metade da obra do Alcide Jurandir, daqueles 5 romances que tem como cenário a periferia. Eu, durante a minha formação, eu fiz também um curso técnico como ator na Escola de Arte Dramática aqui da USP, naqueles remotos anos, deixa eu ver, foi de 1983, me formei em 86, e aí, então, eu usei esses conhecimentos para coordenar, ao longo desses 5 anos e meio, oficinas teatrais, né? E em cada ano, ou ano e pouco, a gente fez a adaptação cênica de um desses 5 romances. Uma vez a gente juntou 2, para mostrar não só a trajetória de formação do jovem Alfredo, entre os seus 10 e os seus 16 anos, mas também todo o seu entorno social, e no romance final, chamado Chão dos Lobos, ele intensifica os seus contatos com o pessoal da periferia, falando, inclusive, dos rituais de festas juninas. Né? E, lembrando, Dalcídio, eu acho isso muito atual, ele lembra constantemente a importância do acesso das pessoas pobres a uma educação de qualidade. Né? Algum problema técnico? Professor, eu lhe escuto perfeitamente, eu espero que os outros também. Sim, mas eu já terminei a minha fala. Certo, eu acho que Antônio é que teve algum problema técnico. Talvez. Eu vou... ele teve algum problema técnico. Deixa eu ver aqui se eu consigo seguir com as perguntas enquanto ele retorna, certo? Perfeito, tá. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, vamos ajudar a Giovanni. Ele disse isso. Ok. Eles estão com dificuldades realmente de mandar algumas perguntas para aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ok, voltou. Ok. Voltou? Ah, voltou. Ótimo. Então tá. Ok. Vili, houve um colega nosso que levantou a questão, se você poderia comentar um pouco mais sobre a moda. E se no tema de Belém você pensou a moda? Não, o tema da moda, no caso de Belém, não, nós não incorporamos, apenas me lembro agora de uma das nossas montagens, que foi a montagem do romance Os Habitantes, onde a cena mais bonita, onde nós mais caprichamos, foi numa encenação do carnaval, quando uma das protagonistas, então, se veste... tem todo um uso de máscaras, inclusive eu comprei várias máscaras bonitas, e
então, os atores e, sobretudo, essa atriz utilizava. Então, era a irmã invejosa de uma moça que teve o acesso a uma moça do Marajó que teve o acesso à escola, ao ginásio, barrado pela família e, sobretudo, também pela irmã invejosa. Então, a irmã desfruta na cidade de Belém de tudo aquilo com o que pode sonhar uma adolescente, e ela, inclusive, ela disse, eu tenho a liberdade de receber os meus amantes. Então, a gente fez uma montagem em que ela foi visitada por 3 amantes, e cada um dos amantes vestia uma máscara, uma máscara de pantera, o outro de leão e outro de tigre. Eu vou ver também se eu arrumo pelo menos uma foto, tá? Um momentinho. Tá. Bom, esta vez o livro ainda é maior, chama-se, deixa eu ver, Relações Brasileiras e Alemãs na Época Contemporânea. Dá para ver bem assim? Ah, sim. Tá. Assim. Então, ali, isso é bonito também, nós convidamos o grupo de professores e alunos de Belém a colaborarem com o artigo. Já estou... Ah, tá. Ó. Aqui vocês têm uma foto do grupo, na nossa última montagem, que é do romance Chão os Lobos. A favela chama-se Não Se Assuste. Dá para ver? Dá para ver, sim. Dá para ver. São os atores, é? É. Uma cena Sim, é uma cena do teatro? Exatamente. Isso é na Feira Panamazônica do Livro de 2014. Agora vou mostrar a foto a qual eu estava me referindo. Bom, primeiro vou mostrar Belém, a periferia de Belém, aqui o bairro de Terra Firme, dá para ver? Sim. E agora a foto, no caso, a atriz, isso nós tivemos o grupo recebeu um convite para um congresso em Curitiba, mas a atriz, uma jovem, uma adolescente, não foi autorizada a viajar para lá, não foi autorizada pelos pais. Então, uma das professoras fez o papel da jovem invejosa, e ela recebe aqui a visita de 2 amantes. Vejam bem. Fantástico, hein? Mas isso. Só um está de máscara. Por que só um está de máscara, Vili? Pois é. Boa pergunta. Não sei também. Foi desmascarado. Respondi a pergunta? Sim. Sobre a moda? Sim. Houve um dos participantes que gostaria de saber onde conseguir a cópia da sua tese de livro-docência. Está no site da USP, a tese de livro-docência? Olha, eu acho... Eu não... Deixa eu ver. Tese de livro-docência. É o seguinte, talvez nessa época, eu fiz a livre-docência em 1984, talvez o banco de teses ainda não tenha sido instalado, não sei, mas em todo caso, tudo o que de essencial que eu escrevi nessa tese, eu retomei essa tese de livre-docência, me inspirou a escrever o livro Fisionomia da Metrópole Moderna, que foi publicado em 1994, ou seja, 10 anos depois. Retrabalhei cuidadosamente e ampliei o material da tese. E é o seguinte, a segunda edição saiu em 2000,
esgotou-se em 2010 por causa das minhas pesquisas sobre a Amazônia, nem tive tempo de trabalhar na terceira edição, mas agora, depois da publicação do Boca do Amazonas, eu consegui isso, já fiz a revisão, ela está, os textos estão na editora, eles vão me mandar para uma última conferida, e eu creio que durante o segundo semestre, então, vai estar disponível a terceira edição da Fisionomia da Metrópole Moderna, que é, inclusive, o que inspirou a minha fala de hoje. Né? Tá, então, de qualquer forma, nós podemos disponibilizar para ele o exemplar que nós temos. Ah, claro. Enquanto não sai essa versão atualizada. Claro. Fili, para encerrar, não que nós não tenhamos muito que continuar conversando, como eu lhe disse, eu acredito que essa pequena fala sua aqui, essa pequena, belíssima exposição, essa aula que uniu a teoria ao fazer historiográfico, que para mim é uma atividade, é uma postura metodológica da maior importância, né, para não ficarmos descolados, e também eu acredito que muitos de nós aqui admiramos a sua preocupação com o ensino na escola fundamental. Parece hoje, sabe, de uma política e pedagógica do nosso trabalho que cada dia mais tem se mostrado da maior relevância para a construção da cidadania e para a nossa resistência. Mas, então, para encerrar, eu vou encaminhar duas questões. Uma primeira é o Anderson Botelho, que pergunta se você também se deparou com a questão da circulação pela cidade de Belém, utilizando-se dos bondes, se esse é algum aspecto da vida burguesa da cidade que você explorou. E eu já emendo a outra questão também, que aí é uma questão um pouco que foge à sua exposição, mas é um orientando meu que eu vou dar essa canja a ele, é o seguinte: ele está estudando a violência contra os trabalhadores rurais na década de 60, nos processos trabalhistas, e utilizando-se muito da leitura de Benjamin, da discussão que Benjamin faz sobre violência. Então, se ele pede se você poderia comentar alguma coisa sobre o conceito de violência, o Givalt, em Benjamin, principalmente no texto Para uma Crítica da Violência. E aí, sim, com isso, nós encerramos. Bom, então, quanto aos bondes em Belém, até o ano de 2008, ainda era possível circular com um dos bondes pelo Centro Antigo, pelo bairro do Comércio, mas já era mais nos fins de semana. Os bondes já tinham sido substituídos, e deixa eu só ver uma coisa aqui, um dos meus colegas lá em Belém, eu estou vendo aqui no meu livro as referências bibliográficas, o professor Alexandre Martins de Lima, que trabalha na Universidade UNAMA, defendeu, eu fiz parte da banca, em 2011, na Universidade Federal, na UFPA, a tese de doutorado com o seguinte título: Pelos trilhos dos bondes, cidade, modernidade e tensões sociais em Belém, de 1869 a 1947. Né? A partir de 47, os bondes foram substituídos pelo sistema de ônibus. Então, nessa tese do Antônio de Lima, podem ser vistos, do Alexandre de Lima, desculpem, podem ser vistos todos os detalhes, com mapas, inclusive. Quanto à questão da violência, o conceito de Gewalt, na coletânea Walter Benjamin, Documentos da Cultura, Documentos da Barbárie, está esse artigo de Benjamin, e eu resolvi traduzir, eu mesmo traduzi com o seguinte título em português, colocando duas palavras em vez de uma: crítica da violência, crítica do poder, porque a palavra de Gewalt em alemão
tem esse duplo sentido. A violência, né? O poder das armas e, ao mesmo tempo, o conceito de latim de potestas, ou seja, porque o poder, né, ele, para poder ser exercido, ele tem que ter as armas à disponibilidade, né, para não ser subvertido, né? Inclusive, uma das pessoas que está nos assistindo, a minha pós-doutoranda, Andrea Bori Maia, que trabalha como professora em Brasília, ela está atualmente traduzindo um texto em que esse conceito de Gewalt, de Benjamin, violência e poder é central. Se a Andrea estiver aqui presente, ela talvez possa acrescentar mais algumas informações. Andrea, você está? Ou talvez já tenha saído. Mas, só uma última pergunta, só para vocês satisfazerem a minha curiosidade, por favor. Como estudar Recife? Essa pergunta é tão fácil que eu anunciei desde o início e que retomo mais uma vez. Como estudar a metrópole Recife à luz das passagens? Antônio. Eu acredito que tinha que imitar um pouco o seu percurso de fazer os panoramas, as fotografias, e aí pegar mesmo desde o período da colônia, né, os fortes, né, e os portos, os fortes, alguns fortes que estão, inclusive, totalmente destruídos. Eu acho que essa montagem nessas marcas na arquitetura, eu acredito que é um primeiro caminho que você indica aí, um mapa de estudo muito desafiador. Agora, a literatura também, né? Seria uma outra fonte muito importante, né? Porque nós temos, durante todo o século XX, diversas gerações de literatos, né, que foram muito marcantes, inclusive a própria decadência do açúcar, por exemplo, tão documentada por Zé Lins do Rego, e que a professora Cristina, inclusive, escreveu artigos utilizando também essa memória. O próprio João Cabral de Melo Neto, né, que também deixou muito registrado esse choque do campo, da cana, né? Porque nossa história de Recife está muito marcado por essa tradição da monocultura. Uhum. Enquanto a borracha é uma atividade econômica do fim do 19 e início do 20, a monocultura do açúcar vem logo depois do ciclo do pau-brasil. E então ela molda muito, não é? Ela molda muito. E pensar esses cenários de mudança, o brasilianista Peter Eisenberg tinha uma imagem que me parece muito desafiadora. Ele chama a modernização sem mudança. A modernização das usinas e do fim dos engenhos para as usinas, não é? Que ele nomeia, o estudo que ele faz dessa passagem dos engenhos para a usina, e como essa modernização não traz nenhuma mudança no status quo da população, né? E isso essa é uma ferida até hoje, não é? E depois nós temos também essa força do discurso do Gilberto Freire, né? Isso que eu estava esperando. Claro, é um discurso muito desafiador. Eu acho que muito atual também, e muito desafiador, porque houve um tempo que eu fiquei pensando, né? Poxa, já pensou se nós tivéssemos um intelectual
que que pregasse, de fato, como você tem nos Estados Unidos, a inferioridade das raças. Quer dizer, ele faz esse discurso da associação das três raças, mas o que hoje eu percebo, não é, como o discurso dele foi um discurso extremamente perigoso, é que aquela, digamos, aquela miscigenação não é sinônimo de fim do racismo. Quer dizer, o fato das raças se relacionarem não significa que a exclusão não era praticada. E eu acredito que esse modelo, esse discurso da miscigenação, ele escondeu, ele embutiu uma ideia de democracia nas relações que não existia. E a ponto, não é, que nós, quem estuda esse tema, e eu fiz um pouco de pesquisa sobre isso, o Brasil, depois da Segunda Guerra, ele se tornou, quando você tinha os conflitos na África do Sul, a construção do apartheid, os conflitos nos Estados Unidos, ele se tornou um símbolo da democracia racial. Como é que o Brasil conseguiu isso? Você encontra... há uma pesquisa da ONU que tinha o Brasil como referência. E isso, né, hoje nós sabemos que nós estamos desconstruindo essa construção. Enfim, mas são né? E aí, só para terminar, Vili, Regina, minha mulher, que é do Centro-Oeste, ela disse que, quando chegou aqui em Recife, ficou muito impressionada como as funcionárias que nós contratamos eventualmente para fazer aqui em Recife, como elas eram subservientes. Como o peso do domínio estava também interiorizado na subjetividade delas. Quer dizer, é outra carga muito violenta. Essa monocultura escravista não é brincadeira. Ela ainda tem uma caminhada grande para desconstruir. Muito obrigado, porque assim fica completo, né? Completa a nossa reunião. Ok, Vili. Então, Marília, eu não sei se Marília... Amor, um minuto. Estou aqui. Muito pós-fácil do livro. Então, diga você, irmão. Marília, só para encerrar, eu quero só deixar registrado, Vili, que Regina dá muitos cursos de teoria trabalhando com o Benjamin, com as passagens, e com o seu texto no Pós-Fácil. Obrigado. E ela acha uma referência fundamental para eles. Muito obrigado. E isso é um convite para termos novos encontros. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Bom, somos nós que agradecemos. Eu agradeço, então, mais uma vez, em nome do programa de pós-graduação, em nome dos colegas que estão aqui presentes e dos alunos. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi a melhor abertura que a gente teve nos últimos tempos, e eu espero que a gente possa se reencontrar mais uma vez, quem sabe pessoalmente em Recife, quando tudo isso acabar. Certo? Muito obrigada, gente. Até breve. Mandaremos notícias sobre os próximos eventos. Certo? Obrigada, Perfeito. Antônio. Tchau, gente. Obrigada, professora. Eu entro em contato por e-mail depois, tá? Muito Perfeito. Obrigada. Muito obrigado.